Satisfação de estar aqui novamente com vocês, hoje, para apresentar nosso chefe, professor Fernando Diniz, para que dê continuidade ao trabalho que nós temos e iniciamos lá no ano passado e vamos dar continuidade até o final desse ano aí. Quero, Diniz, desejar para você muita sorte, trabalho. Eu sei que isso aí você não deixa de realizar, você sempre trabalha muito forte e a gente quer desejar a você que a gente consiga as realizações, tá bom? Boa sorte, então. Seja bem-vindo. Oi, bem, boa tarde a todos e todas. Sala está cheia, né? Coisa boa. Prestígio, professor. Isso é muito bom. Eu quero iniciar a fala primeiro ainda agradecendo ao Dorival e à comissão técnica dele. Agradecer ao Dorival, ao Celso, ao Lucas, ao João Marcos, ao Guilherme e ao Pedro Sotero. Pessoas espetaculares que deram de tudo, fizeram esforço, têm legado no clube e que a gente fica com o carinho, com a gratidão e o respeito a eles e desejando sempre o melhor. Então, faço questão de deixar esse registro. Vamos iniciar um novo trabalho. Às vezes as pessoas perguntam, por que o Diniz, né? Por que o Diniz? Primeiro, eu entendo que a gente precisava de respostas rápidas. O Corinthians precisa voltar a ganhar rapidamente, né? E para isso, um profissional que é nascido na Zona Leste, mora na Zona Leste, mora no Tatuapé, conhece o Corinthians, conhece a casa, entende rapidamente o que é o clube, foi atleta do clube, vivenciou. Um profissional que tem um perfil que eu entendo, nós entendemos, né, junto com o presidente do departamento de futebol, que se adequa ao que temos no nosso elenco, um elenco que gosta da bola, um elenco que gosta de posse de bola, um elenco que tem qualidade técnica para desenvolver o jogo que o Diniz costuma fazer, com ideias diferentes, inovadoras. Então isso é importante e que a gente precisa rapidamente voltar a vencer. E também a disponibilidade de estar logo aqui, né? Houve um acerto rápido, fizemos o primeiro contato após conversar com o Dorival por um procedimento ético e correto como tem que ser, e o Diniz sabe disso, né? A primeira mensagem foi mandada 23h47, mais ou menos isso, né, Diniz? E depois iniciamos a conversa na madrugada e a disponibilidade dele em estar aqui, em servir o Corinthians, já vindo a treino, e o nosso desejo e trabalho é para que quinta-feira ele esteja à beira do gramado, já lá na Argentina, comandando a equipe na beira do gramado, mas já está comandando aqui nos treinamentos. Então, são alguns dos motivos dessa escolha, que a gente está com muita fé, que é o caminho correto para a gente voltar a vencer. E para finalizar essa fala, estou até me estendendo mais um pouco do que o habitual nesse tipo de apresentação, mas dizer que existe uma fala interna hoje aqui no CT, que o que a gente venceu já passou. A gente não tem mais que aqui dentro falar de título, de conquista, isso já é passado. A gente tem que ganhar daqui para frente. Tem que construir uma nova história. Tem que quebrar esse ciclo que não está bom dos últimos jogos. E voltar a dar alegria ao nosso torcedor. O torcedor voltar a sorrir, o corintiano voltar a sorrir, e essa é a fala interna. O que passou virou quadro na parede, está no memorial do clube, bonito, todo mundo deve visitar o memorial, mas agora a gente tem que construir uma nova história e ir atrás de novas conquistas. Esse é o sentimento, essa é a fala, e mais uma vez agradecer também ao Diniz por ter aceito o desafio, pela oportunidade de trabalharmos juntos, junto com a comissão técnica, que vem Wagner Bertelli, Léo Porto, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, o Luiz Fernando Barros e também o Lucas Vergne. São os profissionais que estarão nesse momento inicialmente junto com o Diniz e toda a comissão técnica permanente do Corinthians que tem aqui de profissionais competentes e qualificados. Então, é isso, sem maiores delongas, agradeço a todos. A parte de trás, por favor. Boa tarde, Vladimir Bianchini aqui da ESPN. Queria que você começasse falando primeiro, Fernando, a respeito das suas lembranças como jogador aqui do Corinthians, quase 30 anos atrás. Eu vi que ontem você mostrou uma camisa, inclusive. Essa camisa você que guardou. E o que te motiva a vir comandar o Corinthians agora, depois de 29 anos, tendo passado como jogador? Vladimir, prazer te encontrar aqui. Boa tarde a todos. Eu quero falar da imensa alegria que é para mim estar aqui hoje. Acho que o meu pronunciamento já acho que vai
cai bem para ser uma primeira resposta em relação à sua pergunta. Eu sou um cara... Eu nasci em Minas Gerais, na realidade, mas vim com 9 meses para a Zona Leste de São Paulo, então aqui então, quase 52 anos, que é o que eu tenho de vida. Sempre na periferia, no primeiro momento na periferia da Zona Leste, e depois que eu casei, faz 26 anos que eu moro no bairro onde está o Corinthians, no Tatuapé. Acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho. Me senti feliz e, confesso a vocês, muito motivado e muito à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. Então, é uma alegria muito grande. Eu joguei aqui há quase 20 anos atrás, foi uma grande honra, uma alegria. Participei de um time, da formação de um time extremamente vencedor. Foi em 97, foi campeão paulista. Em 98, eu ainda comecei naquele elenco que depois foi campeão brasileiro, depois bicampeão. Eu saí depois para outros clubes e finalizou aquela época do Corinthians com o título mundial em 2000. Então, para mim é uma grande alegria. Tem pessoas da minha época de jogador aqui, como o Edísio, o roupeiro, e também tem um outro jogador que eu trabalhei e gente do staff, que é da minha inteira confiança do Corinthians aqui, para somar aqueles que eu agreguei com o meu time e a gente ter um time estendido muito forte. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Diniz, aqui atrás, à tua esquerda, Bianca Molina, Canal Gold. Diniz, queria falar contigo sobre alguns aspectos táticos. Acho que muitas vezes, quando o teu nome é citado, é sempre nessa seara que a gente entra rapidamente, né? Não só pela questão da saída de bola, tem quem analise teu trabalho de forma que tu tens um pouco de dificuldade de te adaptar, né, a esquemas ou a peças que, aliás, características que algumas peças possam te dar. Mas tem 3 trabalhos teus que vão na contramão disso. O Fluminense, quando tu jogava com 2 pontas, 2 jogadores mais abertos, e o Cano como um cara mais de área, né, um centroavante. O São Paulo, que tu jogava com o Luciano e com o Brenner, nenhum dos dois mais com essa característica exatamente de referência, então era um ataque bastante móvel. Na temporada passada, com o Ryan, em boa parte da temporada, tu usou ele mais como essa figura de 9. Eu queria entender, dentro dessas nuances dos teus últimos trabalhos, como que tu pensa nesse ataque do Corinthians, especialmente falando, tendo Memphis e Yuri Alberto à disposição. Se tu pensas em readaptar ou replicar o losango, de repente, com o Garro ali de camisa 10, ou adotar o sistema de 4-4-2 do técnico Dorival Júnior, de repente, usando jogadores pelos lados com mais velocidade, não exatamente o André e o Bidon fazendo as pontas, digamos assim, desse time. Enfim, se já deu tempo de tu pensar qual vai ser o teu início nesse Corinthians em aspectos táticos. Obrigada. Parabéns pela pergunta. Dá para ser meu auxiliar, se você quiser. No fundo, eu sempre vou me adaptando aos elencos. O São Paulo mesmo que você citou, tiveram 3 São Paulos, que as pessoas não lembram. O primeiro São Paulo tinha um ponta muito agudo, que era o Antony, e foi o primeiro São Paulo. Depois teve um outro time que o Pato, a gente conseguiu recuperar ele num bom momento, e o Pato era o centroavante, aí jogava Vitor Bueno e Antony. E depois no São Paulo, que quase foi campeão, a gente era um time que jogava sem pontas, sem laterais que tinha muita profundidade e sem atacantes que também davam muita profundidade, e foi o time que quase ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então só no São Paulo foi um momento camaleônico de muitas mudanças. O Vasco também é um time diferente, e o Fluminense muito diferente também. O Arias era um jogador, por exemplo, só jogava do lado esquerdo, aí aprendeu a jogar do lado direito. Num primeiro momento, em 2022, era o Luiz Henrique no começo, e o Arias do outro lado, e depois o Luiz Henrique saiu, aí entrou o Matheus Martins. Aí quando veio o Marcelo, o Felipe Melo em 23, era um outro Fluminense também. Então a gente vai se adaptando. Aqui, a minha ideia é sempre procurar fazer o possível para colocar os melhores jogadores em campo, que não se resume na tática. O importante é você ter jogadores com confiança, com coragem, e que vão se encaixando, e eles que vão dizendo como é que eu vou ter que montar e adaptar o time nas fases do jogo, tanto para jogar quanto para marcar. Boa tarde, Diniz. Aqui,
Yuri Medeiros, da Itatiaia. Ficando ainda um pouco no campo, uma coisa que a gente percebe muito no Corinthians é a ausência de jogadores de velocidade. É um time que tem muito meia atacante, volante, mas pouco ponta. Eu queria saber se essa característica do elenco favorece justamente esse perfil do seu jogo de ser mais associativo, de mais aproximação, de acumular jogadores pelo lado do campo e de ter controle da posse, né? Que os seus trabalhos são muito marcados por isso. Eu queria saber se essa característica do elenco te ajuda nesse sentido de ter um jogo de mais aproximação e de menos verticalidade. Obrigado. Eu acho que ajuda nesse sentido, mas a gente, quando pode, a gente não pode abrir mão de ter ponta. Se a gente puder ter ponta, é melhor ainda. Porque o ponta, como vocês citaram, o Ryan ou Arias, por exemplo, são jogadores que têm característica de individualidade quando precisa e são jogadores que sabem jogar de maneira associativa. Então é muito bom contar com jogadores que tenham bom desempenho num contra um e consigam jogar por dentro. Mas a gente, como eu falei, o São Paulo não tinha esses jogadores. Não tinham laterais que davam muita profundidade e não tinham pontas, esse último São Paulo. E o importante, mais do que ter o jogador da posição, é ter jogadores que estejam vivendo um bom momento e já conseguir encaixá-los para que as coisas consigam ter uma boa fluência. Diniz, aqui do seu lado direito, tudo bem? Vitor Boni, da Jovem Pan. Você adota como metodologia de trabalho também, você acabou de citar, conhecer a história do jogador, né? Ajudar o jogador a se desenvolver também como pessoa, ter uma relação também muito próxima com os seus jogadores. E agora você recebe um elenco que é muito diverso, né? Jogadores jovens, jogadores experientes, jogadores de diferentes países, fora da América do Sul, holandês, inglês, marroquino. Queria saber sua expectativa também nesse sentido, no ponto do trato com os jogadores. O que você espera para esse elenco tão diverso como é o do Corinthians? Eu acredito que eu tenho que ter disponibilidade e vontade de ajudar todo mundo. Já comecei hoje a isso, a me aproximar dos jogadores, facilitar para que todo mundo entenda, fazer o possível, porque a linguagem é algo essencial. E acho que essa diversidade ajuda o Corinthians. A gente tem jogadores aqui de diferentes nacionalidades, diferentes perfis técnico, físico, jogador da base, jogador, uma superestrela igual Memphis, jogadores com nível de seleção, jogadores que estão se projetando de maneira cada vez mais positiva, como o caso do Bidon, do André e outros que estão vindo da base. Você tá disponível e ter vontade de ajudar todo mundo. Obviamente, se você consegue ajudar todo mundo, acredito que acho que até dá para ajudar todo mundo de alguma forma, de maneiras diferentes. A gente vai conseguir avançar mais, outros não, que é normal, mas a vontade de ajudar, ela é um desejo igual para todos. Diniz, boa tarde. Pedro Ramiro, aqui da Record. Você falou da superestrela Memphis, né? E é inegável que quando você cita o nome do Memphis, o torcedor tem vários comportamentos, principalmente até de exaltação com relação ao holandês. Só que talvez você tenha pouco tempo para utilizar o Memphis e vai depender muito se ele vai renovar o contrato ou não, né? Porque ele tem um contrato encerrando agora no meio do ano. Do teu ponto de vista, qual a importância do Memphis para esse elenco, a importância do Corinthians para o Memphis e como você pretende utilizá-lo também nesse curto período por enquanto? Eu espero, de fato, que ele fique. Eu acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente para o futebol brasileiro, porque é um jogador, uma superestrela mundial. É um jogador que, desde quando ele chegou no Corinthians de 24, ele foi muito importante, sabe, naquele momento quando ele chegou e o que aconteceu já em 24. Os momentos decisivos das conquistas recentes do Corinthians, ele sempre teve muito presente, muito atuante. E a gente, quando vai jogar contra, você sabe que é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento, que tem um brilho especial. Não é casualidade, é um jogador que se reconhece como um grande jogador, gosta de estar no Corinthians, gosta de estar no Brasil e gosta de ser decisivo e tem carisma para isso, né? É diferente. Então, assim, é muito difícil a gente ter um jogador desse quilate jogando aqui no Brasil. Então, eu espero muito que ele fique e quero muito construir uma história junto com ele. Espero que ele fique aqui por bastante tempo e consiga cada vez mais erguer taças pelo Corinthians. Diniz, tudo bem? Boa tarde. Priscila Senhorães, da TNT Esportes. Você falou muito de torcida e falou muito também de relação com os jogadores, né? No campo, fora dele, nos bastidores. E, nesse momento, acho que a gente pode fazer uma análise que essas duas vertentes vivem uma relação não tão saudável, de certa maneira. A gente vê os jogadores sendo cobrados diariamente, já são 2 dias aqui na porta do CT, discursos um pouco
muito insatisfeitos, na verdade, enfim. Queria que você falasse como você pretende trabalhar os seus atletas para eles não se desmotivarem nesse momento e o que é que você acha também de um costume do Corinthians de receber torcedores organizados no CT, seja dentro ou seja só aqui na porta, enfim, se você puder falar um pouquinho dessas duas coisas. Eu acho que é super normal um time que tem o tamanho da torcida do Corinthians e a força que tem o torcedor organizado. É aquele torcedor que vai lá no estádio e que às vezes ganha o jogo com a sua presença. E a gente sabe que o Corinthians muitas vezes ganha os jogos por conta dessa torcida que não para. Tá? Eu acho que os jogadores têm que cada vez mais aprender a jogar no Corinthians. E todo mundo, eu aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais. Porque isso é trabalhar no Corinthians e é saber lidar com isso. Eu acho que os jogadores aqui, a minha presença aqui é para ajudar aos jogadores a saberem lidar bem com isso e isso, de alguma forma, a gente tirar o que é positivo e transformar isso em jogo dentro do campo e trazer vitória, porque o que acalma isso é ganhar jogo. É o que a gente tem que tentar fazer o mais rápido possível, que aí acalma todo mundo. A gente tem que fazer o nosso melhor para fazer o torcedor sorrir o quanto antes. Diniz, aqui. Thiago Salazar, TV Gazeta, bom revê-lo. Tudo bom, Thiago? Fernando, a gente sabe que você não se amedronta com nenhuma crítica, né? Mas a gente percebeu, pelo termômetro basicamente das redes sociais, uma rejeição um pouco acima do tom, pelas enquetes, pelos comentários e tudo mais, com a sua contratação. Eu queria te ouvir sobre isso. Isso muda de alguma maneira o seu trabalho? Como que você entende que é possível reverter essa rejeição em apoio? Enfim, de que maneira isso, se é que interfere no teu trabalho, como que você age diante disso? Não é uma questão de interferência, é uma questão que eu me sinto muito bem acolhido, estou extremamente motivado, feliz de estar aqui. Eu vejo também muita gente empolgada, torcedor de rua, torcedor do... Aqui eu moro na Zona Leste, você sabe o tanto de corintiano que tem aqui. Então esse torcedor, ele importa muito, o torcedor do estádio. Eu, sinceramente, se a gente fizer uma enquete aqui da minha personalidade, da minha história, quase todo mundo do mundo do futebol achou que um dia isso ia acontecer, que eu tenho uma combinação com o Corinthians. Eu, sinceramente, também acho. Acho que eu tenho uma cara que combina com isso aqui, pela minha maneira inquieta, pela inovação, pela coragem de fazer as coisas. Então a gente acha que tem tudo para dar certo e o torcedor só quer ver o time ganhar. Se você lembrar, o Tite era muito rejeitado aqui. Lembra do jogo do Tolima? Como é que estava isso aqui? Então a torcida está na dela e a gente tem que estar na nossa. Às vezes criando polêmica, né? Às vezes não. Mas assim, é sempre para um lado positivo. A gente levar as coisas do jeito que tem que ser levado. Aqui é a gente trabalhar internamente, fazer o melhor e ganhar jogo o quanto antes. E, se possível, o quanto antes também voltar a levantar a taça, que é o que o corintiano quer e o que é o que precisa acontecer num time desse tamanho. Diniz, boa tarde. À sua esquerda aqui, Alexandre Gimenez, Portal Meu Timão. Tudo boa bem? Sorte, bem-vindo. Obrigado. Ô Diniz, ainda insistindo na pergunta da colega sobre as cobranças um pouquinho mais ríspidas ali na lateral do campo, é uma característica marcante sua, personalidade, a franqueza, o olho no olho, né, a cobrança sem rodeio. Eu queria saber se em algum momento algum jogador ou algum dirigente tentou te podar para pegar mais leve, para não, sabe, não extravasar tanto assim no trato com os atletas. Se isso em algum momento já te prejudicou ou se você vê como um diferencial, né, como uma característica marcante aí do seu trabalho e da sua relação aí com os jogadores. Obrigado. Eu acho que eu expliquei, tem os dois aspectos, mas o aspecto positivo ele prevalece sobre o negativo, e o negativo eu tenho que ir me policiando e me corrigindo, porque tem momentos que a exposição não é boa. E eu tenho que, quando eu percebo isso, tenho que evitar. Mas eu sou um cara muito espontâneo, e é uma coisa que eu acho que para as pessoas é difícil assim ter um cara que tem a espontaneidade que eu tenho no campo. Eu me permito ser tudo aquilo que eu tenho vontade de ser na hora que eu estou no campo ali, para poder ajudar, sempre na intenção de ajudar. Mas com o tempo você vai se corrigindo e melhorando, que é o que eu tento fazer. Por exemplo, eu era um treinador muito criticado, que eu era muito expulso. Faz 2 anos, praticamente, que eu não sou expulso. Talvez seja um dos poucos aí que milita na Série A que não tem expulsão em 2 anos. Mas isso é pouco noticiado, porque eu sabia que as expulsões, por conta desse meu jeito, não é uma coisa positiva. Sair, deixar o time vulnerável e ficar sendo expulso e reclamar. Quer dizer que eu nunca mais vou ser expulso? Não, mas é uma coisa que eu procurei me melhorar. E nessa questão da exposição, em determinados momentos, eu também tenho que me policiar e melhorar.
porque às vezes não tem, escapa e não foi bom. E eu não tenho nenhum problema de errar, eu acho que é você ir corrigindo e melhorando. Mas como eu te disse, isso faz parte da minha personalidade e na maioria das vezes ela muito mais ajuda do que atrapalha.